Segundo bimestre ainda, essa é a última matéria do segundo bimestre, unidade 6, Biomas do Brasil. É a página 291. Isso, amor, essa é a última matéria do segundo bimestre. Tá. O gabarito das atividades da unidade 5 eu vou colocar até sábado, tá? Podemos? 291. Lá no portal mesmo. Vou começar, tá bom? A gente viu lá na última aula que a gente falou sobre biomas, que biomas são conjuntos de ecossistemas com uma diversidade biológica própria. Hoje a gente vai falar sobre os biomas que temos no Brasil. São 6 grandes biomas: a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal e Pampas ou Campos. Mais abaixo tem aí um mapa com uma legenda, né? Cada corzinha dessa aí é um bioma diferente. Nós estamos aqui nesse verde mais clarinho aqui, que é Mata Atlântica. Vamos lá para a próxima página. Aí é só um mapinha mesmo. Página 292. Aí nós vamos começar a falar sobre a Mata Atlântica, que é um exemplo de floresta tropical. Está localizada no litoral brasileiro. E aí ela abrange vários estados, que é esses tanto que estão aí escrito aí, ó. Tem o clima quente e chuvoso. Grande variedade de espécies de animais e de plantas também, né? Mas atualmente só resta 5% da Mata Atlântica. Corresponde a 1% do território brasileiro. A devastação ocorreu devido à ação humana, né? Aí vocês podem ver o mapa como era antes e como a última vez foi em 2014. A diferença é muito grande, como foi desmatado. O crescimento da cidade e das plantações, como a cana-de-açúcar e o cacau, também tem a agropecuária, né, o desmatamento. Isso tudo contribuiu para essa devastação da Mata Atlântica. Muitas espécies da Mata Atlântica estão sob constante ameaça por causa desse desmatamento, da poluição e também da caça. Aí temos um macaquinho, que é encontrado só no Brasil. E temos também a araucária, que é uma espécie que tem lá na região sul, que também está em risco de extinção. Vamos para 293. Meu notebook hoje tá na lentidão, só Jesus. Agora vamos falar sobre a floresta amazônica. É a floresta tropical com maior extensão do planeta. Ela está localizada em 9 países da América do Sul, só que a maior parte dela está aqui no Brasil. A floresta amazônica apresenta clima marcado por calor intenso e bastante chuva. A vegetação é composta de várias espécies de plantas, tá? Árvores altas, árvores baixas. E alguns animais encontrados, tem aí na imagem, alguns deles, né? São a onça, sussurana, jaguatirica, peixe-boi, jabuti, tucano, arara, sucuri. Só bicho lindo. Olha que gracinha esse peixe-boi aqui. Um bebezinho. Que bonitinho. Vamos ver mais uma coisa importante para falar sobre isso.
Então, apesar de ter grande diversidade de espécies, o solo da floresta tropical, a maior parte dele é de areia e argila. É pobre em nutrientes. Mas como é que tem tanto de árvores, tantas diversidade de vegetação? Bom, lá no solo ele tem bastante bactérias e fungos, tá? É um solo quente e bastante úmido. E esses fungos e outros seres vivos decompositores, eles se reproduzem bastante, tá? Então a decomposição dos restos de animais e vegetais acaba acontecendo de forma muito rápida. E, por exemplo, as folhas que caem no solo logo são transformadas em substâncias minerais. E essas substâncias as plantas utilizam no crescimento pela fotossíntese. Então, é graças a isso que tem bastante diversidade. Aí na página 294, terminando de falar aí sobre a floresta amazônica, tristeza. Mais de 15% da área original da floresta amazônica já foi destruída. Isso aí quando eles fizeram o livro, né? Hoje deve estar mais do que isso. E tudo isso graças à extração da madeira. Eles fazem muita mineração lá. O avanço da agricultura e da pecuária também. Aí está dizendo que nos últimos anos o governo intensificou a fiscalização da proteção ambiental. Mas isso daí é mentira, já destruíram tudo. Bolsonaro já cagou com tudo isso aí já. Cerrado. Gente, tá acabando porque esse conteúdo é super molezinha. E na outra aula a gente já falou dele, né? Então, agora é só tipo uma... Eita, desce. É só uma pincelada. Cerrado. O cerrado, ele abriga campos de herbáceas com árvores e arbustos. A vegetação está relacionada com o clima seco, tá? As plantas têm umas cascas mais grossas e raízes profundas para buscar água bem lá embaixo mesmo. O fogo é um importante fator ecológico no cerrado. Ele influencia o ciclo de vida de diversas espécies. Por exemplo, existem plantas que só dão flores e frutos após eventos de queimada. Lá, como tem algumas estações que são muito secos, o clima fica muito seco, acaba acontecendo queimada natural. Mas também tem aquelas queimadas que o povo coloca, né? É o segundo maior domínio brasileiro. Ele tem 20% do território nacional. Apresenta clima com verões chuvosos e o inverno bem seco. Aqui está falando sobre o que eu falei da queimada. Os eventos naturais como raios podem provocar fogo na vegetação, ainda mais na estação seca. Atualmente, muitas queimadas são decorrentes de ações humanas e podem levar à diminuição da diversidade de espécies. As principais espécies encontradas no cerrado são... Aí tem uma imagem, né, com os bichinhos lá. Anta, a onça pintada, tatu, o lobo-guará que vai virar nota de 200, né, gente? Que a gente receba muitas notas do lobo-guará, então. A capivara, o cachorro do mato. Deixa eu passar para a próxima página aqui. Resta menos de 60% da área original do cerrado. Muitos rios foram contaminados por causa do garimpo. E a vegetação já foi bastante desmatada, gente. Nossas florestas estão sendo destruídas. Caatinga. Caatinga. Esse nome maravilhoso. É como se fosse a savana do Brasil, gente. O nome Caatinga não é porque fede. É porque em Tupi-Guarani, significa mata branca. Apresenta o clima semiárido, quente com pouca chuva.
Devido a isso, muitos seres vivos da caatinga possuem adaptações que permitem a sua sobrevivência durante um longo período sem chuvas. Algumas dessas adaptações são... Aí aqui embaixo tem algumas, eu vou ler para vocês algumas aqui. Algumas plantas têm folhas pequenas e cascas bem grossas para evitar a perda de água. Os cactos, eles têm raízes muito profundas e armazenam água nos tecidos. Algumas espécies de peixes conseguem adiar o nascimento à espera das chuvas. Eles passam a maior parte do tempo na forma de ovos e só eclodem quando chega essas chuvas. E alguns roedores apresentam hábitos noturnos. Eles ficam de dia protegidos do sol, dormindo, e de noite eles saem para caçar. Página 296. Deixa eu aproximar um pouquinho. Aí tem alguns exemplos dos animais que vivem lá, né? O tatu-bola, o jacaré, a onça parda, jiboia. Mais de 45% da paisagem natural da Caatinga já foi modificada e também destruída graças à queimada e a exploração de madeira. E eu acho que tá acabando já, nossa. Porque na outra aula a gente já falou sobre todos esses biomas, né? Agora a gente tá só dando um exemplificado aqui no Brasil. E aí tem o Pampa, que também é conhecido como Campos, que é encontrado lá na região sul do nosso país. Esse bioma apresenta clima com temperaturas amenas e estações bem definidas. As chuvas estão distribuídas ao longo do ano e não há período longo de seca. Mas engraçado que a gente olha assim, a maioria é só campo, né? Só grama. Não tem... Só lá embaixo que tem algumas árvores altas, mas a maioria é só grama mesmo. A vegetação predominante são gramas e arbustos. Entre os animais que nós encontramos são os pica-paus, alguns mamíferos terrestres como veados e tatus. Grande parte do Pampa também está devastada. 54% da sua paisagem natural já foi modificada, dando lugar a pastos para a pecuária. Então esse negócio aí de criação de gado é um problema sério. Está destruindo muitos biomas. Mas quem é que fica sem carne, né? Ainda mais no nosso país que consome carne pra caramba. E por último, o Pantanal. O Pantanal, ele é uma planície inundável. Essa região se caracteriza por um clima com verões úmidos e invernos quentes, secos e frios. Deixa eu ver mais o que eu posso falar. As principais atividades humanas no Pantanal são a pecuária, a pesca, o turismo, a mineração e a agricultura. Frequentemente, essas atividades são realizadas de maneira ilegal e descontrolada, provocando a degradação desse ambiente. Aí temos, na próxima página, no caso, né, nós temos algumas imagens dos animais que vivem lá. O Pantanal, ele é muito alvo também de caça ilegal, né? Então, muitos animais sofrem com isso. Se o meu notebook deixar, a gente vira a página. No seu tempo. Aí aqui em cima tem a Vitória Régia, capivara, jacarés, crocodilos, né? Aí no caso, o jacaré mesmo. Crocodilo não, jacaré. Quem já viu uma capivara, gente? Coisa mais linda do mundo. Tão bonitinho, né? Eu vi uma capivara aqui perto de casa, gente. Eu moro aqui
em Mesquita, perto desse... Sabe onde é o parque de eventos? De Nilópolis? Eu moro em Mesquita. Mas aqui perto tem um parque de eventos de Nilópolis que tem um rio. E eu vi uma capivara ali, gente. Ai, Jesus. Então, acabou. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma dessas que a gente falou? A gente acabou hoje esse livro do segundo bimestre. Tem esse teste de seus conhecimentos aí, que como sempre são páginas pra caramba. Então, não precisa. Não, precisar precisa, vocês vão fazer. Só que eu quero que vocês mostrem pra mim só o número 6 e o número 7, que tá lá na página 298. Número 6 e 7. Vocês vão fazer, vou tirar uma fotinha bem bonita e vou mandar lá no portal, que é esse aí que tá aparecendo aí na tela, ó, 6 e 7, tá? O restante vocês podem fazer com calma, naquele esquema lá, pode fazer final de semana, mais tarde. Eu só quero mesmo os números 6 e o número 7, tá bom? Se alguém tiver dúvida, pode mandar uma mensagem lá no Zap. Combinado? Então, beijoca. Tchau, tchau.